Oi galera, esse é mais um vídeo pro canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou Raiza Leão, eu sou atriz e hoje eu estou aqui para um episódio super especial porque estamos recebendo o diretor de Navalha na Carne, que está completando 50 anos esse ano, Brás Shediac. Roda aí, João! Antes de começar essa entrevista, por favor, não se esqueçam de dar um like pra gente. É muito importante o like para saber se vocês estão gostando dos vídeos. E se inscreva no canal, que é mais importante ainda. E ative o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos. Acompanhem a gente na rede social. No Instagram é @canalcartas e no Facebook é Cartas para uma Jovem Atriz. Brás, para começar essa conversa, eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória até você se tornar cineasta. Raiza, a minha trajetória ela é um pouco complicada, porque eu venho de uma família bastante humilde e nós morávamos numa roça sem luz e sem escola. Em consequência disso, eu morei durante a minha infância em diversos lugares. Na casa de avós, de tios, eu morei em Três Corações, morei em Soledade de Minas, depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu tive meu primeiro contato com as artes. E lá também eu assisti a primeira sessão Cinemascope no Brasil, foi no Cinema Palácio, na Cinelândia. Manto Sagrado era o filme, e eu fiquei fascinado com aquilo. Depois ali também no Rio, eu passei a frequentar um cinema Poeira que havia no Largo do Machado, em que a molecada entrava por trás, pulava a janela e não pagava, porque a gente não tinha dinheiro, né? Depois eu fui para Três Pontas, no colégio interno, e lá sim, semanalmente eu ia ao cinema. E aquilo ali para mim foi uma festa. E o cinema então passou a ser um vício, e acredito que foi também uma fuga, né? Porque como eu era separado da família, de pai, de mãe, e nós vivíamos num mundo muito áspero, muito difícil, uma vida muito difícil. Aquele momento de estar no cinema era uma fuga que dava um descanso para a gente, né? Então, acho que essa foi a trajetória minha até chegar a trabalhar no cinema. Você é ator, diretor, cineasta, roteirista. Como é que você se divide em tantas vertentes? Olha, isso foi um tempo assim de aprendizado, não é? Eu comecei como ator, fiz 2 peças, fiz um filme ainda na época da chanchada. Em seguida eu ganhei uma bolsa de estudo, fui para a Itália estudar cinema. Eu voltei para o Brasil e encerrei minha participação como ator, não quis mais, comecei a trabalhar como assistente de direção. E em seguida eu conheci o Aurélio Teixeira, que ia começar um filme, era uma chanchada passada na Polícia Militar, e esse filme foi censurado no roteiro, porque o mocinho seria um soldado que se apaixona pela filha do general, então isso não podia. Eu fiquei então, me senti desempregado, sem dinheiro, sem nada, e conversei com o diretor e falei, escreve outro roteiro. Quase que eu levei uma bronca, porque ele ficou nervoso. Você acha que isso é fácil, garoto? O que eu fiz na realidade foi pegar a mesma história, ao invés do comandante da polícia eu transformei num dono de gravadora, o soldado eu transformei num compositor e cantor, e eu escrevia o roteiro, os diálogos, sempre orientado pelo Aurélio, que era um mestre, um técnico fantástico. O Renato Aragão tinha recém-chegado lá da terra dele, estava começando a vida, então ele ia fazer a dupla cômica. O Renato então começou a fazer a parte de piada. Eu escrevia a sequência e colocava lá em vermelho, aqui piada. E aí nós fizemos esse filme, foi um sucesso estrondoso de bilheteria, porque toda a Jovem Guarda estava lá, tinha cantor, parava um de cantar, entrava outro. Aí em seguida eu fui fazer, e aí eu fiz assistência de direção, e já nessa época eu comecei a fazer tudo. Eu fiz todo o processo de produção, fiz assistência de direção, depois eu fiz assistência de montagem, e então eu estava aprendendo tudo de cinema. A minha ideia era essa, aprender tudo da técnica do cinema.
E fui emendando o trabalho. Aí eu fiz o roteiro do Mineirinho Vivo ou Morto, novamente eu fiz assistência de direção, produção, assistência de montagem e até o lançamento. Depois eu comecei também a me interessar por essa parte, até que surgiu a primeira oportunidade de dirigir. Foi o Jesse tinha feito um filme e sobrou assim, um tanto de negativos, e ele terminou o filme antes, umas 2 semanas que a equipe estava paga à disposição, material de câmera, de luz. Então o Jesse perguntou se eu queria dirigir, eu disse claro, quero sim. Corri para casa, escrevi um filme em 3 episódios e dirigi com um elenco fantástico, mas eu errei. O filme saiu muito ruim, sem ritmo interior, porque ritmo existe, tem que existir. Seja um ritmo mais acelerado de uma comédia, ou um ritmo mais lento de um filme de Bergman ou do Antonioni, mas tem que ter o ritmo. E eu perdi o ritmo interior desse filme. Então eu mostrei para diversas pessoas, com bastante vergonha de ter feito aquele filme. Foi quando eu conheci o fotógrafo Hélio Silva, que me disse, poxa vida, a primeira vez que eu vejo um diretor esculhambar o próprio filme. Quando você for fazer outro, me chama, eu quero trabalhar com você. Então, voltando à sua pergunta, né, como é que eu dividia meu tempo. Então era isso. E aí não parou, né? Fui fazendo. Essa é a trajetória, esse é o tempo que eu encontrava. Braz, em 2017 você lançou o livro Uma Corroída na Varanda. Conta um pouco pra gente desse livro de crônicas. Eu sempre gostei de crônicas, é um gênero que no Brasil se transformou num gênero literário, né? E eu comecei a escrever essas crônicas falando das ruas da minha infância, falando da literatura, que eu gosto muito de literatura, eu leio desde 6 anos de idade. O primeiro livro que eu li foi Pinóquio, depois li Curumim, e não parei mais de ler, leio sempre, leio até hoje. Então eu falo muito de literatura, de escritores nesse livro. O próprio título, Uma Corroída na Varanda, é um duelo de voz entre uma curruíra, que é um pássaro pequenininho, e a Maria Callas, que eu estou ouvindo na varanda. De repente a Maria Callas invade aquele território sagrado da curruíra e começa aquele duelo. E eu transformei, então, isso é um fato verídico, eu transformei isso numa crônica. E falo também de momentos que eu tive no cinema, e tem uma única crônica sobre futebol. Meu pai era botafoguense, então eu fiz uma crônica em homenagem a meu pai. E esse livro, então, foi uma reunião dessas crônicas sobre a minha vida. É um livro mais íntimo, meus pensamentos. Braz, como é que foi fazer cinema no Brasil numa época tão obscura como a ditadura? Olha, a ditadura trouxe a censura. A censura era uma coisa nefasta. Todos os meus filmes tinham problemas com censura. Eu já era assim, citado, era uma coisa tão chata, tão desagradável. No entanto, eu resolvi fazer filmes que eu sabia que iam ter problema, como Navalha na Carne, Dois Perdidos numa Noite Suja, porque o Plínio já estava censurado, o Plínio não conseguia nem trabalhar. Então eu falei com ele, falei, Plínio, não corre esse risco. O Jesse Valadão arriscou também junto, os atores todos, a Glauce, o Emiliano, a equipe, todo mundo torcia pelo filme, fazia com entusiasmo, e todos nós trabalhávamos assim quase que de graça para poder fazer aqueles filmes que a gente sabia que ia ter problema, a gente sabia que iam ser censurados. Navalha, por exemplo, cortaram um monte de diálogos, eu redoblei num tom diferente e o público percebeu. Tanto é que quando saía o personagem, falava naquele tom diferente, o público levantava e aplaudia. Isso foi uma coisa assim que me deixou bastante gratificado. Depois o Plínio queria que eu fizesse o Abajur Lilás. Aí eu falei, olha, Plínio, o negócio é o seguinte, você já não pode mais nem trabalhar, eu já estou sendo avisado, já tem até sugestão aí de me pegarem também. Não vamos arriscar agora não é o momento, deixa passar esse momento e depois a gente volta a pensar. Infelizmente não fizemos o filme, mas era uma coisa diária, era uma briga diária, né? Assim, não era legal, foi difícil, mas também foi um motivo da gente lutar. Isso foi bastante, dava muita garra para a moçada.
Você dirigiu e adaptou peças do Plínio Marcos, como Dois Perdidos numa Noite Suja e Navalha na Carne. Seu filme, Navalha na Carne, completa 50 anos esse ano e é um clássico do cinema nacional. Como foi dirigir dois textos tão importantes e impactantes para a nossa arte? Olha, como eu falei, né, anteriormente, foi um trabalho bastante árduo, porque a gente ficava até com certo medo, né? Porque no teatro havia tido lá uma série de problemas, agressões, etc. Mas a equipe, o elenco, todo mundo, a gente estava tão coeso, né, que nós fazíamos aquilo com uma garra muito forte. O Jesse arriscou, o Plínio estava proibido, era um filme complicado, era 1968, e o Jesse falou, olha, Shediac, você faz, mas eu só entro com tantas latas de negativo, e chamei o Hélio para fazer. O Hélio foi também fundamental. Eu fui com ele lá para Lapa, eu já havia morado na Lapa, ali no centro da prostituição do Rio de Janeiro, e eu conhecia todo aquele ambiente, mas voltei para lá, convidei o Hélio, nós ficávamos às noites lá na Lapa, ali pelos arcos, e vendo o comportamento daquelas prostitutas, conversando com elas, e o cenário do Navalha no cinema foi praticamente copiado de coisas que nós vimos. A gente via, fotografava e depois nós mostramos o cenógrafo, constrói isso em estúdio. E eu fiz o seguinte, Navalha na Carne foi o primeiro. Nós fizemos no estúdio o cenário, o interior, e eu ensaiava no mínimo 8 horas para fazer um plano, que é um plano sequência. Então aquilo era estafante, os atores estavam já no final, assim, quando estava anoitecendo, os atores já estavam cansados, assim. Então eu rodava o plano e aquele cansaço, aquilo passou para a tela. Quando você, a Neuza Sueli, o personagem da Glaucia, né, volta para casa, está amanhecendo o dia, ela está completamente destruída, né? Então a atriz estava naquele cansaço, né? Então aquilo era neurotizante, mas ao mesmo tempo, quando terminava o plano, todo mundo sentava e as pessoas agradeciam, né? Poxa, legal, bacana, você estava ótimo, pô, você estava sensacional. E aquilo deu um resultado que eu acho que ficou bom na tela, entendeu? E os Dois Perdidos foi a mesma coisa, tinha aquela união, era praticamente um negócio meio familiar e ao mesmo tempo meio dolorido. E sempre com aquela responsabilidade de não deixar fazer um Plínio Marcos maquiado, vamos dizer assim, né? A gente tinha que expor a miséria como ela era e é, não é? Sem aquela coisa de a classe média, aquela pequena burguesia ajeitadinha, não é assim. A miséria é miséria. Quem passou fome na vida uma vez, não esquece nunca mais. Quem entrou nesse campo de miséria fica marcado por toda a existência. Então a gente tinha que passar isso para o filme, não fazer nada higiênico, não é isso. O filme é uma denúncia. Eu acredito que a gente conseguiu levar isso a um nível bastante interessante. E o Navalha foi um grande sucesso de público. O Dois Perdidos não foi um sucesso de público, mas foi uma bilheteria razoável. Interessante. Os dois filmes não receberam uma boa crítica no Brasil. Depois os jornais do mundo inteiro começaram a elogiar o filme, aí no Brasil passou a ser um filme um pouco mais cult, vamos dizer assim, né? E tá aí até hoje, você pode ver no YouTube o filme, enfim. Então essa foi o nosso contato com essas obras, né, do Plínio, um grande Plínio. Ao final de cada entrevista, a gente sempre pede para o convidado indicar um próximo artista. Mesmo você estando aí em Três Corações, quem você indica pra gente entrevistar aqui no Rio? Olha, são tanta gente, né? Eu gostaria de indicar tanta gente e tal, mas Emiliano Queiroz, né? Eu falei bastante dele hoje, eu falei bastante do Emiliano Queiroz, que é um belíssimo ator,
tem uma experiência fantástica, né? Já está assim, hoje ele se chama de tio Emiliano. Então, Emiliano Queiroz, né? Eu acho legal, ou uma atriz, né? Lucélia Santos, que é fantástica, e tantas outras, né? É ruim indicar um só, né? Mas Emiliano eu acho que é legal. Braz, muito obrigada pela participação, eu fico muito honrada de ter você aqui no canal e obrigada por você, né, se disponibilizar a gravar de tão longe. Somos seus fãs, adoramos seus filmes e um beijo e parabéns pelos 50 anos de Navalha na Carne. Beijo! Muita coisa que aqui no Brasil eles taxaram como defeito, no exterior eles viram que aquilo era uma qualidade, a fotografia, que aquilo só, pô, a fotografia tá ruim, etc. Para ficar ruim, eu e o Hélio Silva ficamos 6 meses pesquisando para chegar naquele tom de preto, preto, branco, branco. Nenhum cenário ali foi por acaso, não, aquilo foi estudado, então não é defeito não, nós conseguimos realizar aquilo.